Depois de uma semana recheada de surpresas, a gente começou a semana 6 errando o palpite, né? Fui aqui seco no Philadelphia Eagles, muita gente acompanhou e deu Giants. E o que a gente faz? A gente vai se manter nessa, vai seguir arriscando, vai seguir palpitando. E eu tô torcendo para quebrar a cara muito mais, porque nada melhor do que uma surpresa e a NFL é, ó, maravilhosa para trazer surpresas pra gente. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando com aquele compromisso semanal de trazer os palpites para os jogos do final de semana. Programação completa aqui, vamos passar por cada uma das partidas, dar uma analisada aqui do favoritismo de um lado e de outro. E é claro que eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo o seu comentário, os seus palpites para os jogos também, placar, diz aí como você tá indo, né? E bom, deixa o seu like, seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador do Toque Passa. Tem vantagem, tem grupo no Telegram. Clica aqui e confira. E vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar aqui. Já fiz um vídeo hoje para falar do que aconteceu no Thursday Night Football, né? Falei bastante da vitória dos Giants. Vou colocar aqui em volta, você confere a nossa programação. Nesse vídeo de hoje, teríamos a participação do Ivo Stank, mas não vai rolar. O Ivo teve aí. Fugiu. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não vou ficar adorando a pílula, não. Fugiu, tá? Arregou. Não, brincadeira. Arregou, mas acho que semana que vem ele vai participar. Fugiu. Vou usar essa verdade, não interessa. O cara não tá aqui pra se defender, e aí eu ataco. Eu ataco, é assim que funciona, tá? Mas eu tô aqui, eu vou dar a cara a tapa de novo, vou falar besteira, vamos errar. É o que é legal na NFL. Vamos lá, começando então, teremos jogo em Londres mais uma vez, a partir das 10h30 da manhã, no horário de Brasília. Vou sempre colocar aqui embaixo, nessa barrinha aqui, trazendo as notícias para vocês. E nós teremos o New York Jets recebendo o Denver Broncos, partida lá no Tottenham Hotspur Stadium. E que bom que o público de Londres, o público europeu, vai poder acompanhar Bo Nix e companhia, né? Courtland Sutton, Nick Bonito, o Patrick Surtain, bons jogadores no time do Denver Broncos, um bom time bem organizado, com 3 vitórias e 2 derrotas, que bateu o Philadelphia Eagles na semana passada, porque do outro lado temos o 05 Jets, que está fazendo história. É o primeiro time desde 1933, né? Que é basicamente o primeiro time da história, porque 33 foi quando a NFL passou a contabilizar turnovers, né? Inventaram o turnover e passaram a contabilizar. E nunca um time perdeu seus 5 primeiros jogos sem conseguir um roubo de bola sequer. Tá? Não tem um fumble, não tem uma interceptação, não tem nada. Parabéns para a equipe dos Jets. E aqui não tem muita dúvida em apontar um favorito, porque é piada até, né? O jeito que tá jogando a equipe dos Jets é um time indisciplinado, é um time desorganizado, é um time... É difícil falar, eu não consigo falar. Peça tem, né? Garrett Wilson, bom jogador, você tem o Breece Hall, você tem bons jogadores nesse time, o Sauce Gardner na defesa, mas é problema só do Aaron Glenn? Não sei se já vem da bagunça de um ano, né? Quando mandaram o Robert Saleh embora para fazer as vontades ali do Aaron Rodgers. De qualquer jeito, aqui é uma vitória muito tranquila do Denver Broncos, tá? Vou ficar com uma vitória por ser um jogo em Londres, por ter toda essa questão de viagem também. Talvez não seja um placar tão elástico, mas eu tô acreditando numa vitória por 28 a 15. 28 a 15 para a equipe do Denver Broncos. Uma grande facilidade nessa partida. Aí a gente vai para as 2h de Brasília, quando teremos no M&T Bank Stadium, lá em Baltimore, o jogo dos Ravens contra o Los Angeles Rams. Sem Lamar Jackson de novo, né? O Lamar Jackson, a última informação que a gente tem, lesionado, não vai jogar. E aí fica muito difícil ter um palpite diferente de uma vitória do Los Angeles Rams. Porque esse time dos Ravens está também muito desorganizado, indisciplinado, com problemas na defesa, peça que sai, coisa não funciona, tem que mandar embora coordenador, e isso pode acontecer depois desse jogo, tá? Porque semana 7 é bye week, né, da equipe dos Ravens, então meio que, sei lá, aceita a derrota e espera na volta da bye week, já que você tá numa divisão tão complicada, uma divisão que tem tantos problemas, todo mundo tá problemático, né, ninguém passa uma confiança, aí você tenta alguma coisa com a volta do Lamar. Ficar 1-5 não é fácil, projetar que esse time vai chegar longe não vai, mas a gente tinha uma expectativa grande, não funcionou aqui. Eu vou ficar com a vitória dos Rams
por um placar de 30-17. 30-17. Cooper Rush é muito, muito ruinzinho mesmo, tá? Seguindo, teremos lá em Charlotte o jogo do Carolina Panthers contra o Dallas Cowboys. Dois times bastante irregulares, né? Com seus problemas e suas virtudes. Tem coisa que eu gosto nos Panthers, tem momentos bons dos Panthers, mas no geral ele é um time com muito mais buracos, né? O ataque do Dallas Cowboys eu acho um ataque muito interessante. Tá fazendo um bom trabalho o Schottenheimer, já falei aqui, dei a mão palmatória, tá chamando muito bem o ataque, coisa que ele não fazia quando era coordenador ofensivo, tá fazendo agora, né? Acho que tirá-lo da necessidade de planejar ali mais o jogo tá ajudando, ou tá mais confiante, né? Corre bem com a bola, tem para quem passar, né? Você tem ali o Dak Prescott jogando com confiança também. A defesa que tem seus buracos pode abrir um espaço para a equipe do Carolina Panthers trazer algum desafiozinho, mas mesmo assim eu acho que é um jogo com um favorito bem claro. Tá? Vou ficar com uma vitória por 28-23 para a equipe do Dallas Cowboys, que eu acho um time mais forte. Tá? 2-2-1, né? 2 vitórias, 2 derrotas e um empate contra o 2-3 dos Panthers. Venceu na última semana, mas ainda assim é um time... Tenho minhas dúvidas, né? Eu já meio que soltei a mão ali do Bryce Young, que é um problema também, né? Se soltar a mão de uma criança, não tem nem tamanho para isso, eu posso ser pego aí pelo conselho tutelar, mas né, eu não consigo mais confiar no Young. Nesse mesmo horário, nós teremos lá em Indianápolis um jogo que tem um favorito claro também, porque o Indianapolis Colts, com campanha 4-1, vai receber o Arizona Cardinals. Opa, dei uma engasgada. Arizona Cardinals do Ivo Stank, Arizona com 2-3 e vindo de uma semana decepcionante demais, né? Demais. Não sabemos ainda se o Kyle Murray vai jogar, mas para mim não vai mudar muita coisa, não. Não que talvez mude placar, né? Seja ainda mais destacado o favoritismo do Indianapolis Colts, mas eu tô com uma certa birra do Arizona Cardinals, né? Um time que, nossa, não vem falar se jogar mal, porque o Gannon perdeu o vestiário porque bateu no mercado. Não é por isso. Então ele bateu no mercado durante a off-season inteira. Porque esse time é frouxo, e eu já vim falando, é um time que não tem senso de urgência, é um time mole, um time bobo. Ele fica lá, aí de repente ele lembra, nossa, a gente até podia ganhar, né? O jogo contra o Seattle Seahawks foi assim. E aí, nossa, vamos fazer alguma coisa, mas passa muito tempo sem ter motivação. Parece que tá cumprindo tabela do começo ao fim o Arizona Cardinals. Parece que eles não entenderam que a temporada passada acabou e começa uma nova. Então não interessa o que aconteceu na temporada passada. Joga agora, né? Sem essa gana, essa garra aqui que sobra para outros times. O Indianapolis Colts, para mim, vai vencer. E vence com uma certa tranquilidade. Aqui vou colocar um placar de... 33-21. 33-21 para a equipe dos Colts. E os placares aqui são mais para mostrar a minha crença de favoritismo do que propriamente tentar acertar, porque é difícil acertar, né? O futebol é muito mais fácil. Você fala um 2-0, um 2-1. É um placar que acontece com muito mais frequência do que os placares de NFL, que são números mais inexatos, né? Esse aqui é jogaço. Esse aqui é complicado. Tô com a tabela aqui, pô. Falar de Jacksonville Jaguars contra o Seattle Seahawks jogando lá no Everbank Stadium em Jacksonville é dificílimo. Que jogo complicado de se prever. Dois times bem interessantes. Eu achava que o Jacksonville Jaguars jogaria bem nessa temporada, confiava no trabalho do Cohen, achava que ganharia a divisão. Tem uma concorrência inesperada, que é do Indianapolis Colts, e os Colts podem abrir uma vantagem aqui, né? Porque esse jogo é pesado. O Seattle Seahawks é um time que tá jogando muito mais do que eu pensei que iria jogar. Tô gostando muito dessa defesa. Acho que esse ataque tem peças muito interessantes. A defesa do Seattle Seahawks, ela teve problemas para chegar, para conseguir pressionar o Baker Mayfield na semana passada. Então ela pode encontrar essa dificuldade contra o Trevor Lawrence. Trevor Lawrence que fez uma partidaça no jogo da segunda-feira contra o Kansas City Chiefs, né? A interceptação não foi culpa dele ali de forma nenhuma. É um jogo bem legal. Cara, é quase naquela história da moedinha, né? De jogar pro alto e decidir quem vai vencer. Mas eu tenho um pouquinho mais de confiança no Seattle Seahawks. Eu acho que o
momento é outro, né? Não é o primeiro ano. O Cohen tá no primeiro ano, tá na reconstrução do trabalho, e o trabalho do Seattle Seahawks já tá no seu segundo ano. Já tem essa coisinha a mais. O jogo terrestre do Jacksonville Jaguars vai encarar uma defesa que consegue parar o jogo corrido. É um desafio grande aqui para esse jogo terrestre do Travis Etienne, né? Eu vou ficar com a vitória do Jacksonville Jaguars. Os Jaguars têm bastante roubo de bola, né? É o time que mais tem roubo de bola na NFL. 14 turnovers nesse começo de temporada. Mas eu vou confiar aqui no Sam Darnold e companhia. Gosto muito do Smith e Njigba. Vou ficar com o Seattle vencendo, mas placar bem apertado, um 24-23 aqui, para deixar aquele jogo bem, bem tenso, assim, decidido na última bola. Cara, aqui qualquer coisinha, favoritismo é 50,1 a 49,9, né? Sem convicção nenhuma aqui em apontar o grande favorito para esse jogo. Teremos o Los Angeles Chargers viajando até Miami para encarar o Miami Dolphins. Os Chargers têm uma situação que é até parecida, né? São dois times da costa oeste que vão jogar na Flórida. O Los Angeles Chargers e o Seattle Seahawks. Isso pesa também, tá? É outro ponto que deixa um equilíbrio maior naquele jogo lá, porque é um jogo que acontece de manhã. Começando a 1 da tarde no horário dos Estados Unidos, da costa leste, é um jogo da manhã. É bem mais cedo, são 3 fusos, né, que tem de diferença da costa leste para a costa oeste, e isso faz diferença, sim, né? Vai começar 1 da tarde, seria um jogo das 10 da manhã, então muda a rotina, muda bastante coisa. Tem essa dosezinha aqui, né? Traz um equilíbrio até maior para o jogo do Seahawks contra os Jaguars. Agora, nos Dolphins e Chargers, como eu não gosto desse time dos Dolphins, né? Como eu acho que é uma equipe, sei lá, me parece largada, né? É uma coisa... Os Chargers perderam jogos consecutivos, mas tem problema na linha ofensiva, precisa melhorar, precisa restabelecer aquele pass rush com a lesão do Khalil Mack. Trouxeram agora o Owen na equipe dos Ravens. Eu acho que eles vão conseguir pressionar o Tua. Eu vejo esse time dos Dolphins sem o Tyreek Hill como um time bem comum, né? Pô, perdeu pro Carolina Panthers e não joga bem, né? Eu acho que é o adversário ideal para a equipe do Los Angeles Chargers nesse momento, né? Uma hora de recuperar, voltar nos caminhos ali e dar certo. Vou ficar com a vitória dos Chargers. Não acho que vai ser uma lavada, porque ainda vai ter problema na linha ofensiva, mas eu não consigo ver também tanta pressão vindo pelo lado dos Dolphins. Ficar com um placar de 23 a 17 para os Chargers, San Diego Superchargers. Legal até esse encontro aqui, porque é o Tua com o Justin Herbert. O Herbert que... o Paulo Antunes não queria que eu pegasse o Herbert nos Dolphins. Tua era um cara mais aguardado, até foi mais badalado antes, né? É o mesmo draft do Burrow, era o Tank for Tua, e o Burrow tomou de assalto aquela temporada lá. E o Herbert era mais divisível, mas o Herbert mais quarterback, sem dúvidas, do que o Tua Tagovailoa. Que mais que nós teremos aqui? Vamos lá, mesmo horário ainda, né? 1 da tarde de Brasília, Pittsburgh Steelers contra o Cleveland Browns, duelo da AFC Norte. Pittsburgh Steelers vindo de bye week, jogou na Irlanda há 2 semanas, descansou na semana passada, tá com campanha 3-1 contra o Cleveland Browns com 1-4. O Cleveland Browns que abriu mão agora do Joe Flacco, né? Foi lá para o Cincinnati Bengals. Dylan Gabriel é o quarterback titular e não sabemos ainda quem é o quarterback reserva. Se nós teremos o Shedeur como o reserva imediato ou se o Bailey Zappe ia subir para o reserva direto, né? E deixar o Shedeur como o terceiro. Não sei, mas eu não gosto no geral nesse time do Cleveland Browns. Não que eu goste do Pittsburgh Steelers. Eu acho que os Steelers têm uma defesa forte, mas eu não estou 100% convencido desse ataque do Pittsburgh Steelers, porque o Aaron Rodgers ainda me parece um jogador de showball. Ele tem uma aura de jogador de showball.
lento, meio travado. Ele até começa bem, faz 2 campanhas, o time pontua, faz 14 pontos e fica nesses 14. É que a defesa faz o seu papel. Vai pegar um time que tem, claro, os problemas ofensivos também, que é o Cleveland Browns, né? O ataque vai sofrer dos Steelers, porque a defesa do Browns é uma defesa muito forte. Então eu vou colocar um placar bem baixo aqui, porque eu acho que vai ser um jogo ruim, no geral. Tá? Vou ficar com a vitória do Pittsburgh Steelers por 17-13. 17-13. Sabe, ninguém vai passar dos 20 pontos, porque não é nem jogo para isso. Né? E vamos lembrar aqui que os Steelers venceram semana passada os Vikings, podendo ter perdido, né? Semana retrasada, aliás. Sabe, a sensação que era que se tivesse perdido também não seria um absurdo, né? Por mais que tenha errado tanto assim. São 2 semanas em que os Steelers venceram times que erraram exageradamente. Né? Os Vikings erraram muito, tiveram muitos turnovers, os Patriots tiveram muitos turnovers, e eu acho que o Cleveland Browns vai ter muitos turnovers também, tá? E falando em Patriots, os Patriots vão até Nova Orleans para tentar manter esse swag aqui, né? Venceu o Buffalo Bills, tá com 3-2 e vai encarar o New Orleans Saints, que tá 1-4, mas vem de vitória contra o time do momento, New York Giants. Jogando lá no Caesars Superdome em Nova Orleans, não vai ser fácil porque tá embalado, joga em casa, tá empolgado, e esse time não é mal treinado, né? O outro jogo aqui é outro time que eu tinha expectativa baixa, entrega um futebol americano ruim, mas porque é ruim no geral, mas é um bom trabalho do Kellen Moore. É um time que eu vejo ali um pouquinho de algumas coisas, assim como os Patriots também estão nessa reconstrução, mas os Patriots com peças melhores, né? Por isso que eu coloco favoritismo para o time do New England Patriots. Acho que é favorito, acho que ele leva o jogo, vejo uma partida equilibrada, espero que o problema de turnovers tenha sido resolvido de uma vez. Semana passada não cometeu erros, espero que se mantenha. Espero que o Diggs mantenha essa... Se o Diggs mantiver aquela paixão, a vontade que ele teve na semana passada, o Drake May jogar com o brilho que ele jogou também no Sunday Night, os Patriots podem sair com uma boa vitória lá e fazer 4-2 e sonhar mais lá pra frente, por mais que eu não acho que é time pra ser contender, tá? Não é contender, é um time que pode chegar nos playoffs. Só, ponto. Né? Vou ficar com a vitória dos Patriots aqui, 24-20. 24-20, New England vencendo esse jogo. Mas, sei lá, às vezes os Saints até aprontam uma surpresinha aqui. Tomara que não. Né? Deixa eu ficar feliz também, mais um domingo. Indo para o segundo horário, aqui que agora é terceiro, né? Porque afinal tivemos jogo em Londres, mas às 5h05 de Brasília, a outra faixa, a faixa do fim de tarde, o Las Vegas Raiders recebe o Tennessee Titans. Ganha quem não assistir. Eu acho que é isso, porque são 2 times que eu não gosto. São 2 times ruins de ver. Os Titans venceram o jogo contra os Cardinals porque os Cardinals quiseram perder. O Las Vegas Raiders venceu o New England Patriots porque... isso? Eu não sei porquê. Não sei. Isso aqui é uma derrota que os Patriots podem lamentar até o final da temporada, mas é um time muito ruim. O Gene Smith e tal, nossa. Se perguntar pra mim do quarterback, eu tenho gostado mais do que eu tenho visto do Ken Ward, que tá cometendo erros por ser calouro, por ter um time bem limitado, por ter aqueles problemas todos, mas o Gene Smith nossa, é triste de ver, tá? É triste mesmo. Vamos lá. Tudo bem, Gene Smith estava sem o Brock Bowers, sem o lado esquerdo da linha, né? Mas, bom, eu vou ficar com os Raiders. Talvez seja menos pior, né? Vou apostar aqui no Gente, acho que vai correr bem com a bola. O time dos Titans era o pior time para mim da NFL, ali junto com os Jets, mas conseguiram vencer um jogo, então passaram à frente mesmo assim. Raiders, para mim, favoritos. Vou ficar com um placar de 17-9. Eu acho que os Titans não vão conseguir um touchdown. 17-9 vai ser meu palpite para a equipe dos Raiders. 5h25. Bom jogo aqui. San Francisco 49ers visitando o Tampa Bay Buccaneers. 49ers também vindo de uma vitória gigante, né? Colossal vitória, heróica na semana passada. Um mini bye, né? Venceu a partida na quinta-feira.
teve um tempinho a mais para descansar, para tentar recuperar uma galera. Aparentemente não vai ter recuperado todo mundo ainda, porque né, o Purdy não deve jogar. Talvez o Mac Jones seja o quarterback. Enquanto eu tô gravando, não temos essa informação ainda. E aí vai pegar um Tampa Bay Buccaneers que vence no equilíbrio. Venceu todos os seus jogos. 5 partidas até agora, 4 vitórias, 1 derrota. As 4 vitórias conquistadas em lances, campanhas da vitória, no finalzinho. Ali é a última posse que decidiu as partidas. E o Baker desse jeito, né? Egbuka. Cara, o São Francisco tem fórmula para ganhar esse jogo, porque ganhou dos Rams. E dá para aplicar isso aqui com o Mac Jones. Não vou duvidar dessa possibilidade, mesmo com o tanto de desfalque que tem. Eu acho que tem oportunidade, então por isso estou colocando um jogo equilibrado. Um jogo com placar apertado mais uma vez, mas até por jogar em casa. Também tem a questão do fuso horário, né? Por mais que esse jogo aqui já seja do segundo horário, então tá mais acostumado aqui a equipe dos 49ers. Eu vou ficar com a vitória do Tampa Bay Buccaneers, mais 28-23. 28-23, talvez com uma campanha da vitória, mas eu acho que não. Acho que vai ter uma folguinha um pouquinho a mais e a equipe dos 49ers tenta dar uma apertada mais na reta final. Vitória dos Buccaneers, que são mais time para mim neste momento. E um jogo aqui que traz curiosidades, né? Porque nós teremos aqui Joe Flacco reencontrando a sua vítima, né? O Joe Flacco vai encontrar o Green Bay Packers mais uma vez, os Packers que têm uma derrota e um empate. O empate contra o Dallas Cowboys, a derrota foi para o Cleveland Browns do Joe Flacco, que não fez nada no jogo para ganhar, mas ganhou e agora é quarterback do Cincinnati Bengals, chega para substituir o Browning, que estava horripilante de ruim, né? Não acho que seja um grande upgrade, mas como o Browning estava muito mal, talvez seja uma pequena melhora, é menos pior. Talvez seja isso, o máximo que dá para falar, né? É um time menos pior. O Green Bay Packers tem que vencer. Vindo da bye week, colocando a cabeça no lugar, se resolvendo, acertando suas contas. Não dá pra perder pro Joe Flacco 2 vezes uma temporada. Se perder 2 vezes pela mesma temporada pro Joe Flacco, aí vai procurar outra coisa pra fazer da vida, porque não dá. Não tem condição nenhuma. Vou ficar com uma vitória dos Packers 29-17. Né? Acho que vai ser até com uma certa facilidade. Por mais que, sei lá, traga aquele ânimozinho, mas eu não sei nem se o clima ficou bom na equipe dos Bengals, né? Já vi aí o Browning falando, aí eu vi o Chase falando que, legal ver o time tentando melhorar, mas eu não sei nem se eles confiam mesmo que de fato melhorou, né? Se eles acreditam nessa melhora da equipe do Cincinnati Bengals. Vou ficar com uma vitória dos Packers. Indo para o Sunday Night. Sunday Night, bom demais, porque Detroit Lions 4-1 vai ser o desafio. Kansas City Chiefs, que calendário maravilhoso que você tá tendo, né, amigo? Tá fácil as coisas, né? Já pegou, né? Pegou os Ravens, pegou os Eagles, pegou Jacksonville Jaguars jogando fora de casa. Tem essa partida agora contra o Detroit Lions. Não é jogo fácil, nem sombra disso, não é perto de ser um jogo fácil. O Kansas City Chiefs estão 2-3. Bons momentos do ataque, boas situações de ataque. Xavier Worthy voltando interessa, deixa esse ataque bom, trazendo uma competição a mais para essa partida. Alguns problemas defensivos, apesar de eu gostar demais da defesa, né? Tem o Espanholo, não gostei do Chris Jones, parece que está andando ainda no campo, pensando se alguém vai dar o tackle lá no Trevor Lawrence. Semana um pouquinho mais curta para a equipe do Kansas City Chiefs, né? Jogou na segunda-feira, mas recebe o Detroit Lions domingo à noite, já não interfere tanto assim. E esse ataque do Detroit Lions é um ataque muito bom. Eu gosto do Detroit Lions, eu acho que é um time divertido de ver. Tô cada vez mais fã do Dan Campbell, né? Elogiando o trabalho dele. Gostei bastante da substituição que ele fez. Teve que... Presta atenção, Eagles, né? Os Eagles foram trocar o coordenador ofensivo e o time, de novo, né? Outra vez teve que trocar os dois, desmantelou. Agora o coordenador ofensivo, o ataque já não funciona. O Detroit Lions conseguiu fazer trocas que mantiveram o time num nível muito, muito, muito interessante, muito bom ainda. Acho que vai ser um jogo equilibradíssimo, um jogo muito legal.
mesmo que fique 2-4, não vou descartar o Kansas City Chiefs chegando nos playoffs. Tá? Eu acho que é um time pra brigar lá em cima ainda, mas eu vou ficar com a vitória do Kansas City Chiefs. Eu acho que vai ser no detalhe, numa última bola, um placar de 28-27 pro Kansas City Chiefs. Mas jogando em casa, tá na hora de vencer uma, né? Os Chiefs estão sofrendo aqui na sua casa, o torcedor tá um pouquinho incomodado, e eu vou ficar com essa vitória dos Chiefs. Mas, cara, é um jogo de moedinha. É um jogo extremamente equilibrado, tá? Bom demais. Um Sunday Night que vale muito a pena ficar com sono na segunda-feira. Ficarei com sono, virei cedo pra falar, e aí vou fazer live à tarde e na segunda-feira à noite, rodada dupla do Monday Night. Enquanto um som tá passando aqui com um barulho enorme. Acho que vocês não estão ouvindo, que o microfone ajuda nisso. Mas o Atlanta Falcons vai receber o Buffalo Bills. Primeiro jogo às 8h15 do horário de Brasília. Um jogo de retrô, né? Os Falcons vão estar com um uniforme retrô ali, que é muito bonito, que é muito legal. E, cara, Buffalo precisa dar uma resposta, né? Porque Buffalo perdeu o jogo para o New England Patriots, tinha vindo numa vitória meio decepcionante contra o New Orleans Saints, e essa derrota deu uma mexida, o torcedor saiu abalado, né? Saiu falando, cara, e aí? Enquanto os Falcons também jogando no seu estádio, cara, tomaram 30-0 do Carolina Panthers, é um time que ainda precisa trazer algo a mais, né? Vem de uma bye week, tá com campanha 2-2, Buffalo Bills tá com 4-1. Um jogo difícil, mas eu fico com o favoritismo do Buffalo Bills, porque pra mim é um time com mais treinador, com um quarterback melhor, né? Eu tenho minhas dúvidas ali com o Michael Penix, por mais que eu não confie nessa defesa do Buffalo Bills, principalmente na secundária. E eu acho que o Cincinnati Bengals, o Atlanta Falcons tem peças para machucar, né? Pô, Pitts tá recebendo passe, London, o Bijan Robinson, esses caras são capazes de machucar o Buffalo Bills, então não dá para descartar a chance de uma vitória de Atlanta aqui, mas até pela situação de urgência aqui eu vou ficar com a vitória do Buffalo Bills 28-25. Um placar bem apertado, bem equilibrado, e o Buffalo Bills vencendo por menos de uma posse, um jogo bem equilibrado mesmo. E, um pouquinho mais tarde, às 9h15 de Brasília, teremos o jogo entre Washington Commanders e Chicago Bears, um jogo que a gente vai ficar lembrando do ano passado, porque é o jogo da Hail Mary, é o jogo que jogou o Caleb Williams e o Chicago Bears num buraco tremendo no ano passado, né? Tudo ia, de certa forma, bem e, de repente, afunda de uma vez. Os Commanders, com a volta do Daniels, um time forte, é um time que eu acho que está mais equilibrado no momento. Por mais que eu esteja gostando do trabalho do Ben Johnson, ainda acho que tem um longo caminho pela frente, né? Vejo um favoritismo da equipe dos Commanders. Favoritismo pequeno, até por jogar em casa, por ser um time que tem suas falhas ainda. McLaurin não deve jogar mais uma vez, tem seus problemas aqui e ali, mas é um time mais completo, mais pronto, né? Num outro estágio, num segundo ano, enquanto o Ben Johnson está fazendo o seu primeiro ano numa franquia tão desorganizada como é o Chicago Bears, com placar apertado, né? O Washington Commanders está com 3-2, os Bears estão vindo da bye week, estão 2-2, fica com a vitória dos Commanders, placar aqui de... Quero bastante ponto, vai? 30-27 para a equipe de Washington. É isso, tá? Espero que semana que vem a gente tenha o Ivo não arregando, né? Quero que você não arregue também, quero o seu palpite aqui embaixo. Segunda-feira de manhã vai ter vídeo pra gente falar aquela primeira leitura, passar por todos os jogos. À tarde a gente faz uma live para conversar um pouco mais. Terça-feira a gente vem com rodada dupla do Monday Night. Depois tem live também com o Ivo. E você já sabe, né? Se inscreve, clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. E aquele abraço. Valeu!